nome é Reinaldo, estou aqui para trazer um texto da Bíblia sobre oferta, se está no Novo Testamento. Mas antes de eu falar sobre oferta, peço a você que não é inscrito, se inscrever no meu canal, deixar seu like, ativar o sininho da notificação, para você não perder meus próximos vídeos. Quando eu relatei sobre dízimo que não há no Novo Testamento, teve pessoas que entram com resenha, né, querendo questionar sobre isso, porque no Novo Testamento, se nós formos ver, não fala, não se refere em dízimo. E dízimo naquela época era dizimado o que a pessoa possuía. Se possuísse 10 cabeças de ovelha, sempre tinha que dar o dízimo daquelas ovelhas. Ou ele dava ali uma cabeça, uma coisa assim, dava 10%, né? Ele dava ali, se ele conseguisse 50 cabeças, ele dava 5, se não me engano, dízimo assim. Se ele conseguisse 10, 100, ele dava 10 de cabeça ali para a igreja. Porque a igreja era pobre. E se nós formos ver, era dado também em alimentos, era mais alimento, não era dado em moedas. Porque a moeda naquela época eles não tinham tanto necessidade de dinheiro. Eles tinham necessidade de se alimentar. E não era com dinheiro que eles iam se alimentar. Porque não tinha venda. Era através de mantimento, como diz na Bíblia, trazeres o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E esse texto está inscrito em Malaquias 3:8. Trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que era mantimento, era alimento. Trazido a ordenança de Deus para aquele povo, trazer para que as pessoas que tinham farta também regalasse das abundâncias, né? Tivesse também fartura. Então todo mundo passava bem. Então era uma exigência, era um mandamento. Aí chegou num ponto que Jesus veio em Mateus, que nós vamos ver, ainda Jesus estava no quê? Não estava ainda no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi posto depois da morte de Jesus Cristo, quando ali ele foi crucificado, né? Que até antes dele foi crucificado, ele foi lá, preparou a ceia, né? E deu aos seus discípulos. E disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele já falou: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Então depois ele morreu. Depois da morte ele ressuscitou. Já não era mais o Velho Testamento. Já naquela lei passada já foi abolida. Já tinha sido abolida. Já não era mais válida de ter que queimar um bezerro, uma cabra para circuncisão do pecado, para apagar os pecados, né, que a pessoa fazia. Qual ele deixou, né, ali o seu nome, tudo, né, para pedir perdão, né, que ele agora é o divulgado. Cada um pecou, pede perdão em nome de Jesus Cristo e ele perdoa. Deus perdoa em nome de Jesus, mas não é mais sacrifício, né, pacífico, sacrifício de bode, de ovelha, não é mais. Então, como o dízimo no Novo Testamento já não tem mais o dízimo, mas muitos começam a usar, tem pessoas que usam ainda, muitas igrejas usam o Velho Testamento para granjear dinheiro, mas não com a tendência, né, de atender o pobre, necessitado, como era no tempo passado, era para atender o dízimo e oferta, era para ajudar o necessitado. E hoje em dia é um pouco diferente, porque o dízimo no dia de hoje é para granjear para a igreja, né? Muitas vezes não é. Tem igreja ainda que tem algumas que ainda levam esse ponto biblicamente, mas tem algumas que puxam, né, para a igreja, para o líder, né, viver sobre a riqueza. Enquanto o membro às vezes puxa para a igreja, ele anda de a pé e muitas vezes o líder anda de carro importado. Uma coisa, viver a religião, o engano, vive quem quer. Mas o que é certo está na Bíblia. Nós não seguimos religião. Eu sou evangélico, eu não sigo religião, eu sigo a Bíblia. O que eu aprendi com a Bíblia. Eu era cego até no começo que me batizei. Eu era cego porque eu era um jovem que não entendia nada. Depois que Deus me ensinou, eu
não larguei mão de andar com guias. Guia, você sabe que guia você só anda na mata se você não souber o caminho. Depois, com o tempo, você se tanto andar na mata até que você aprende a andar sozinho sem precisar de guias. Então, como vemos, o dízimo no passado era para ajudar os necessitados que tinham farta, né, de alimentação. Como vemos na passagem em Gênesis, no Velho Testamento, no Velho, já não é no Novo, Abraão deu dízimo de tudo aquele que ele possuiu, de bênçãos, ele deu o dízimo, ele propôs no coração de dar dízimo. Muitos usam esse texto para pedir dízimo, mas sendo que ele propôs no coração de dar dízimo de tudo aquele que Deus abençoasse ele. E Deus deu muita bênção para Abraão. Em 2 Coríntios 9:7 fala assim: cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Já bem dizer, é uma oferta, né? É uma oferta. Só que não fala oferta, mas fala cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Quer dizer que não é uma exigência, Deus não exige. Cada um contribui segundo o propósito do coração. Aquilo que eu sinto de dar, se eu tenho 5, eu senti, vou dar 5 para a igreja, lógico. Mas se eu vejo que a igreja vai fechar, se eu posso dar 100, eu vou dar 100, porque eu não quero que a igreja feche. Quem quer que a igreja feche? Por causa disso. Melhor ter a paz conosco do que ter a perdição. Então eu vou dar, mas se eu vejo que a igreja está explorando membro para granjear dinheiro, para ficar rica, eu já não dou um centavo, porque daí já é ganância. Por ganância eu não dou. Se eu entro na igreja que exige só por ganância, eu não dou um centavo, porque esse dinheiro daí não iria para ajudar os pobres, iria para a ganância do grande, né? Porque tem igrejas que pede o dízimo, sim, pede oferta, mas é para enriquecer o líder, pede para enriquecer. Pede ali sempre o dízimo porque para cair na conta ali do grande, né? E daí ele sai ali de Ferrari, sai ali de carro mais caro, enquanto os que estão pedindo estão andando de a pé muitas vezes, vão com chuva para a igreja e eles ali exigindo também. Ali enquanto o grande ele chega de carro importado e ele chega ali de chinelinho, né, muitas vezes. Porque eu fui um desses. Só que na minha igreja não tinha líder. Sempre todo mundo era obreiro, membro e dirigente. Mas sempre tudo que dinheiro que entrava na igreja, eu não vou relatar a igreja, falar o nome da igreja, não quero tirar pé da igreja. Mas sempre o dinheiro ia no cofre da igreja. A igreja às vezes tinha que pedir ajuda, às vezes, para o membro, para os obreiros, para os visitantes da igreja para construir, para colocar uma brasileta em cima da igreja, sendo que o cofre tinha muito mais de R$2.000. E esse dinheiro ia tudo para o cofre do líder lá, ia depositado na sede e para mandar ali na conta da igreja. E esse dinheiro, será que ia para a caridade? Não ia, nunca foi. Foi sempre para o bolso do grande, né, do líder. Então, muitos ficam tristes, se entristecem quando falam em dízimo. Muitos que estão ganhando dízimo. Se tocar no dízimo, vira uma besta. Mas eles não se entristecem quando vê uma pessoa passando fome. Por que não se entristece de ver uma pessoa passando fome ali? Não estende a mão, não diz eu vou dar um dízimo para pegar esse dízimo e vou comprar uma cesta básica e vou dar para ele. Os que não tem coragem. Eu não vou dar o dízimo. Eu não vou dar o dinheiro. Não vou, ele não vai na minha igreja. Mas se são tudo carente, necessita de comer também. Então tem muitos que atiram pedra quando a pessoa está falando a verdade. Mas uma coisa, e dízimo no Novo Testamento não refere isso, e ainda a oferta fala, cada um contribui segundo o propósito do seu coração. E ainda tem igreja que se o membro não dá um dízimo, não ceia da igreja. Para dizer que se Jesus Cristo impediu dos discípulos não ceiarem, deles não darem oferta. Jesus não exigiu nem dízimo nem oferta para eles participarem da ceia. E tem igreja que tem costume. O pastor diz, não vai, o membro que não der o dízimo não vai ceiar na igreja. E o que? A ceia, será que a ceia é comprada com dízimo? Então quer dizer que a ceia está sendo comprada com oferta e com dízimo.
Só que esse evangelho é anatema. É um evangelho que não existe na Bíblia. Porque a oferta nunca foi exigida. Oferta e dízimo nunca foi exigida. Deus só colocou a lei que cada um que tivesse dava, porque naquela época tinha falta. E era dado lei. Bem dizer, era, né? Porque o povo tinha. Deus não ia querer que o povo padecesse de fome. Porque Deus deu por amor aos seus irmãos. Ela deixou essa lei. E hoje o dízimo era e continua sendo, só que muitos não obedecem. A oferta é para ajudar o próximo, o carente que passa por necessidade. Hoje, se uma igreja, um irmão ficar doente, precisa de remédio, aí tem a igreja que não ajuda. Falar com ele é a mesma coisa que você falar e morrer. A pessoa morre ali, os membros sabem que a pessoa vai morrer e não estende a mão. O líder estende a mão para comprar o remédio e dizer: eu vou pagar a cirurgia, eu vou. Não, ele não está nem aí. Ele está aí com o bolso dele. Ele está aí pelo dinheiro que cai na conta dele. Quanto mais dinheiro para ele, melhor, que a vida dele vai ser boa. Mas os que estão pedindo lá, o membro da igreja dele, se morrer, morreu. Se tiver para transplantar alguma coisa e não tiver uma cirurgia, não tiver dinheiro para pagar uma cirurgia, o líder não vai pagar. Não vai. Não vai. Agora tem pessoas que apoiar uma coisa. Eu não apoio coisa errada. Eu sou uma coisa que eu falo. Se o membro está numa igreja que vê que a igreja está padecendo e vai fechar, se ele tem condição de ajudar, ajude, porque ele é membro da igreja já. Agora, se o membro vê que também a igreja está pedindo dinheiro por ganância, vá-se fora, porque esse não é dízimo. O pastor pode usar o dinheiro da igreja? Sim, pode, se ele estiver passando por necessidade e se ele não trabalha. Se ele está só trabalhando na obra de Deus. Se ele estiver desempregado, ele pode sim. Mas agora, se ele trabalha e quer exigir o dízimo para ele, não, aí está errado, aí não é bíblica. Aí ele quer ganhar, ele quer fazer comércio, ele está usando a igreja como empresa, ele quer ganhar dinheiro. Porque tem igrejas que usam, sim, é empresa. Porque muitos, o nome da igreja já é empresária. O documento da igreja já é como, né, empresa, já tem CNPJ, o Alvará, como diz, já é uma empresa. Mas muitos levam sério e querem viver o evangelho, mas muitos não querem. Eles querem por ganância o evangelho, eles já não querem, eles querem fazer o evangelho de Deus um negócio, de si próprio, de lucro. Então, Deus não quer evangelho desse jeito, Deus quer pessoas sinceras de coração. E o dízimo não é relatado no Novo Testamento. E oferta diz em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração. E eu vou finalizando essa mensagem. Se você gostou, se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder meus próximos vídeos. Até o próximo vídeo para vocês.